Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. O falso profeta apresenta o mal com a aparência do bem. Não se surpreendam com isso. Afinal de contas, o próprio Satanás finge ser um anjo de luz. Então, não é de se admirar se aqueles que servem ao diabo finjam também ser agentes do bem. Mas o seu destino será de acordo com o que eles fizeram. 2 Coríntios capítulo 11 versos 14 ao 15. Quando falo de falsos profetas, falsos pastores, muitos dizem: eles darão conta a Deus. Outros dizem que são ungidos do Senhor. Eu pergunto: quem é o Senhor de um falso profeta? Claro, não é o Deus da Bíblia. Saul reinou longos anos sem o Espírito do Senhor. Confira 1 Samuel capítulo 16 verso 14. Porém o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. O próprio Davi achava que Saul era ungido, mas não era. Saul perdeu sua unção, o Espírito, por uma simples desobediência, e o Senhor o rejeitou. Confira 1 Samuel 15 verso 11. Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou, e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Hoje vemos os falsos pastores da mídia desobedecendo a palavra e introduzindo heresias no meio do povo, e muitos ainda acham que eles são ungidos. Deus vê a desobediência como rebelião, e a rebelião como pecado de feitiçaria. Confira 1 Samuel capítulo 15 verso 23. Recusar-se a obedecê-lo é tão mal quanto a feitiçaria. Ser teimoso e fazer a vontade própria, rebelar-se, é como o pecado de adoração aos ídolos. Você se recusou a obedecer à ordem do Senhor, por isso ele agora se recusa a aceitar você como rei. O falso profeta apresenta o mal com a aparência do bem. Não se surpreendam com isso. Afinal de contas, o próprio Satanás finge ser um anjo de luz. Então, não é de se admirar se aqueles que servem ao diabo finjam também ser agentes do bem. Muitos acham que isso é para os espirituais, também é, mas enquadra rebelados também. Em Apocalipse capítulo 13 versos 11 ao 12, fala que a segunda besta, depois chamada falso profeta de Apocalipse 16 verso 13, é a propaganda ideológica, que sustenta os poderes absolutos, e cuja essência é a falsidade, apresenta o mal com aparência de bem, cordeiro e dragão, para levar as pessoas a aceitarem um sistema político desumano, como se este viesse de Deus. É uma caricatura do Espírito Santo. Confira João 14 verso 26. Mas, quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês, e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Em Apocalipse 12 verso 9 diz, que o dragão que é Satanás, ou seja, teria a aparência de cristão, mas suas palavras seriam de Satanás. Confira Apocalipse 12 verso 9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Em Lucas 10 verso 18 Jesus disse que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por isso Jesus disse em Mateus 22 verso 29 que erramos por não conhecer as Escrituras. Falsas igrejas com seus falsos pastores têm aparência de cordeiro, mas falam como dragão, distorcem a palavra e ensinam heresias, e o povo, não poucos, os seguem e os defendem, mas até isso a Bíblia revela em 2 Pedro, capítulo 2 verso 2. Confira 2 Pedro 2 verso 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Muitos têm até medo de falar deles, ensinam que o povo tem que ser rico, sendo que em Mateus, capítulo 19 verso 24, fala diferente do que eles ensinam. Confirem, Mateus 19 verso 24. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Pregam a aquisição de bens nesta terra, sendo que em Mateus 6 verso 19 fala para não ajuntar riquezas aqui na terra,
onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Esses falsos mestres ensinam o povo a pedir errado. Tiago capítulo 4 verso 3 fala que, quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Muitos pastores estão como Saul, estão até reinando, porém por estar em desacordo com a palavra, perderam o Espírito Santo. Em 1 João capítulo 4 verso 1, fala para não acreditar em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm, vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Se todos são ungidos, quem são esses que a própria palavra manda avaliar? Liberte-se verdadeiramente, avalie tudo o que está escrito nas Escrituras. Examine as Escrituras. A serpente do Éden simboliza o mal da humanidade. É o veneno da humanidade que mata o Messias mordendo o calcanhar. A cabeça da serpente foi esmagada quando o Messias ressuscitou. Isso simboliza que o domínio do mal terá o seu fim quando as comunidades cristãs copiar a atitude da igreja primitiva. Os espíritos dos mártires da igreja primitiva virá com o Senhor e habitará nas pessoas dessa segunda igreja que está copiando a igreja primitiva, e todo o mal será eliminado no mundo todo. É isso que simboliza a volta do nosso Senhor com os seus anjos. Deus Altíssimo